Lei nº 6.938/1981 e suas alterações, Política Nacional do Meio Ambiente. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, art. 1º. Esta lei, com fundamento nos incisos 6 e 7 do artigo 23 e no artigo 235 da Constituição, estabelece a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Nacional do Meio Ambiente, SISNAMA, e institui o Cadastro de Defesa Ambiental da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios: 1. Ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. 2. Racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. 3. Planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. 4. Proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas. 5. Controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. 6. Incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais. 7. Acompanhamento do estado da qualidade ambiental. 8. Recuperação de áreas degradadas. 9. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. 10. Educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Artigo 3º. Para os fins previstos nesta lei, entende-se por 1. Meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. 2. Degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio ambiente. 3. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente a. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. B. Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas. C. Afetem desfavoravelmente a biota. D. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente, e lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos. 4. Poluidor, a pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 5. Recursos ambientais, a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 4º. A Política Nacional do Meio Ambiente visará: 1. A compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. 2. A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. 3. Ao estabelecimento de critérios e padrões da qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos ambientais. 4. Ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologia nacionais orientadas para o uso racional de recursos ambientais. 5. A difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. 6. A preservação e
Restauração dos recursos ambientais com vistas a sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. 7. A imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e ou indenizar os danos causados, e ao usuário, de contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Artigo 5º. As diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente serão formuladas em normas e planos, destinados a orientar a ação dos governos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios no que se relaciona com a preservação da qualidade ambiental e manutenção do equilíbrio ecológico, observados os princípios estabelecidos no artigo 2º desta lei. Parágrafo único. As atividades empresariais públicas ou privadas serão exercidas em consonância com as diretrizes da Política Nacional do Meio Ambiente, do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 6º. Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente. Cisnama, assim estruturado, um órgão superior, o Conselho de Governo, com a função de assessorar o Presidente da República na formulação da política nacional e nas diretrizes governamentais para o meio ambiente e os recursos ambientais. 2. Órgão consultivo e deliberativo, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, com a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 3. Órgão central, a Secretaria do Meio Ambiente da Presidência da República, com a finalidade de planejar, coordenar, supervisionar e controlar, como órgão federal, a política nacional e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente. 4. Órgãos executores, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Instituto Chico Mendes, com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as respectivas competências. 5. Órgãos seccionais, os órgãos ou entidades estaduais responsáveis pela execução de programas, projetos e pelo controle e fiscalização de atividades capazes de provocar a degradação ambiental. 6. Órgãos locais, os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições. Parágrafo 1º. Os Estados, na esfera de suas competências e nas áreas de sua jurisdição, elaborarão normas supletivas e complementares e padrões relacionados com o meio ambiente, observados os que forem estabelecidos pelo CONAMA. Parágrafo 2º. S. Municípios, observadas as normas e os padrões federais e estaduais, também poderão elaborar as normas mencionadas no parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Os órgãos central, setoriais, seccionais e locais mencionados neste artigo deverão fornecer os resultados das análises efetuadas e sua fundamentação, quando solicitados por pessoa legitimamente interessada. Parágrafo 4º. De acordo com a legislação em vigor, é o Poder Executivo autorizado a criar uma fundação de apoio técnico-científico às atividades do IBAMA, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Artigo 7º, revogado pela Lei nº 8.028, de 1990, artigo 8º. Compete ao CONAMA, 1. Estabelecer, mediante proposta do IBAMA, normas e critérios para o licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, a ser concedido pelos Estados e supervisionado pelo IBAMA. 2. Determinar, quando julgar necessário, a realização de estudos das alternativas e das possíveis consequências ambientais de projetos públicos ou privados, requisitando aos órgãos federais,
estaduais e municipais, bem assim entidades privadas, as informações indispensáveis para apreciação dos estudos de impacto ambiental, e respectivos relatórios, no caso de obras ou atividades de significativa degradação ambiental, especialmente nas áreas consideradas patrimônio nacional. 3. Revogado pela Lei nº 11.941, de 2009. 4. Homologar acordos visando a transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental, vetado. 5. Determinar, mediante representação do IBAMA, a perda ou restrição de benefícios fiscais concedidos pelo poder público, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. 6. Estabelecer, privativamente, normas e padrões nacionais de controle da poluição por veículos automotores, aeronaves e embarcações, mediante a audiência dos ministérios competentes. 7. Estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. Parágrafo único. O secretário do Meio Ambiente é, sem prejuízo de suas funções, o presidente do CONAMA. Dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 9º. São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 1. O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental. 2. O zoneamento ambiental. 3. A avaliação de impactos ambientais. 4. O licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 5. Os incentivos à produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologia, voltados para a melhoria da qualidade ambiental. 6. A criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo poder público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas. 7. O Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente. 8. O Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumento de Defesa Ambiental. 9. As penalidades disciplinares ou compensatórias ao não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção da degradação ambiental. 10. A instituição do relatório de qualidade do meio ambiente, a ser divulgado anualmente pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. IBAMA. 11. A garantia da prestação de informações relativas ao meio ambiente, obrigando-se o poder público a produzi-las, quando inexistentes. 12. O Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e ou Utilizadoras dos Recursos Ambientais. 13. Instrumentos econômicos, como concessão florestal, servidão ambiental, seguro ambiental e outros. Artigo 9-UA. O proprietário ou possuidor de imóvel, pessoa natural ou jurídica, pode, por instrumento público ou particular ou por termo administrativo firmado perante órgão integrante do CISNAMA, limitar o uso de toda a sua propriedade ou de parte dela para preservar, conservar ou recuperar os recursos ambientais existentes, instituindo servidão ambiental. Parágrafo 1. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental deve incluir, no mínimo, os seguintes itens: 1. Memorial descritivo da área da servidão ambiental, contendo pelo menos um ponto de amarração georreferenciado. 2. Objeto da servidão ambiental. 3. Direitos e deveres do proprietário ou possuidor instituidor. 4. Prazo durante o qual a área permanecerá como servidão ambiental. Parágrafo 2. A servidão ambiental não se aplica às áreas de preservação permanente e à reserva legal mínima exigida. Parágrafo 3. A restrição ao uso ou à exploração da vegetação da área sob servidão ambiental deve ser, no mínimo, a mesma estabelecida para a reserva legal. Parágrafo 4. Devem ser objeto de averbação na matrícula do imóvel no registro de imóveis competente: 1. O instrumento ou termo de instituição da servidão ambiental. 2. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental. Parágrafo 5. Na hipótese de compensação de reserva legal, a servidão ambiental deve ser averbada na matrícula de todos os imóveis envolvidos.
Parágrafo 6. É vedada, durante o prazo de vigência da servidão ambiental, a alteração da destinação da área, nos casos de transmissão do imóvel a qualquer título, de desmembramento ou de retificação dos limites do imóvel. Parágrafo 7. As áreas que tenham sido instituídas na forma de servidão florestal, nos termos do artigo 44 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, passam a ser consideradas, pelo efeito desta lei, como de servidão ambiental. Artigo 9-B. A servidão ambiental poderá ser onerosa ou gratuita, temporária ou perpétua. Parágrafo 1. O prazo mínimo da servidão ambiental temporária é de 15 anos. Parágrafo 2. A servidão ambiental perpétua equivale, para fins creditícios, tributários e de acesso aos recursos de fundos públicos, à reserva particular do patrimônio natural. RPPN, definida no artigo 21 da Lei nº 9.1985, de 18 de julho de 2000. Parágrafo 3. O detentor da servidão ambiental poderá aliená-la, cedê-la ou transferi-la, total ou parcialmente, por prazo determinado ou em caráter definitivo, em favor de outro proprietário ou de entidade pública ou privada que tenha conservação ambiental como fim social. Artigo 9-UC. O contrato de alienação, cessão ou transferência da servidão ambiental deve ser averbado na matrícula do imóvel. Parágrafo 1. O contrato referido no caput deve conter, no mínimo, os seguintes itens: 1. A delimitação da área submetida à preservação, conservação ou recuperação ambiental. 2. O objeto da servidão ambiental. 3. Os direitos e deveres do proprietário instituidor e dos futuros adquirentes ou sucessores. 4. Os direitos e deveres do detentor da servidão ambiental. 5. Os benefícios de ordem econômica do instituidor e do detentor da servidão ambiental. 6. A previsão legal para garantir o seu cumprimento, inclusive medidas judiciais necessárias, em caso de ser descumprido. Parágrafo 2. São deveres do proprietário do imóvel serviente, entre outras obrigações estipuladas no contrato: 1. Manter a área sob servidão ambiental. 2. Prestar contas ao detentor da servidão ambiental sobre as condições dos recursos naturais ou artificiais. 3. Permitir a inspeção e a fiscalização da área pelo detentor da servidão ambiental. 4. Defender a posse da área serviente, por todos os meios em direito admitidos. Parágrafo 3. São deveres do detentor da servidão ambiental, entre outras obrigações estipuladas no contrato: 1. Documentar as características ambientais da propriedade. 2. Monitorar periodicamente a propriedade para verificar se a servidão ambiental está sendo mantida. 3. Prestar informações necessárias a quaisquer interessados na aquisição ou aos sucessores da propriedade. 4. Manter relatórios e arquivos atualizados com as atividades da área objeto da servidão. 5. Defender judicialmente a servidão ambiental. Artigo 10. A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental. Parágrafo 1. Os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva concessão serão publicados no Jornal Oficial, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente. Artigo 11. Compete ao IBAMA propor ao CONAMA normas e padrões para a implantação, acompanhamento e fiscalização do licenciamento previsto no artigo anterior, além das que forem oriundas do próprio CONAMA. Parágrafo 1º, revogado pela Lei Complementar nº 140, de 2011, parágrafo 2º inclui-se na competência da fiscalização e controle e análise de projetos de entidades, públicas ou privadas, objetivando a preservação ou a recuperação de recursos ambientais, afetados por processos de exploração predatórios ou poluidores. Artigo 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios e dos padrões expedidos pelo CONAMA. Parágrafo único.
As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e à melhoria da qualidade do meio ambiente. Artigo 13. O Poder Executivo incentivará as atividades voltadas ao meio ambiente, visando, 1. Ao desenvolvimento, no país, de pesquisas e processos tecnológicos destinados a reduzir a degradação da qualidade ambiental, 2. A fabricação de equipamentos antipoluidores, 3. A outras iniciativas que propiciem a racionalização do uso de recursos ambientais. Parágrafo único. Os órgãos, entidades e programas do poder público, destinados ao incentivo das pesquisas científicas e tecnológicas, considerarão, entre as suas metas prioritárias, o apoio aos projetos que visem adquirir e desenvolver conhecimentos básicos e aplicáveis na área ambiental e ecológica. Artigo 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores, 1. A multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no mínimo, a 10 e, no máximo, a 1.000 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Ortes, agravada em casos de reincidência específica, conforme dispuser o regulamento, vedada sua cobrança pela União se já tiver sido aplicada pelo Estado, Distrito Federal, territórios ou pelos municípios. 2. A perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público. 3. A perda ou suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito. 4. A suspensão de sua atividade. Parágrafo 1º. Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. Parágrafo 2º. No caso de omissão da autoridade estadual ou municipal, caberá ao secretário do Meio Ambiente a aplicação das penalidades pecuniárias prevista neste artigo. Parágrafo 3º. Nos casos previstos nos incisos 2 e 3 deste artigo, o ato declaratório da perda, restrição ou suspensão será atribuição da autoridade administrativa ou financeira que concedeu os benefícios, incentivos ou financiamento, cumprimento resolução do CONAMA. Parágrafo 4º, revogado pela Lei nº 9.966, de 2000, parágrafo 5. A execução das garantias exigidas do poluidor não impede a aplicação das obrigações de indenização e reparação de danos previstas no parágrafo 1 deste artigo. Artigo 15. O poluidor que expuser a perigo a incolumidade humana, animal ou vegetal, ou estiver tornando mais grave situação de perigo existente, fica sujeito à pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa de 100 a 1.000 mvr. Parágrafo 1º. A pena é aumentada até o dobro se 1. Resultar a dano irreversível à fauna, à flora e ao meio ambiente, b. lesão corporal grave, 2. A poluição é decorrente de atividade industrial ou de transporte, 3. O crime é praticado durante a noite, em domingo ou em feriado. Parágrafo 2º. Incorre no mesmo crime a autoridade competente que deixar de promover as medidas tendentes a impedir a prática das condutas acima descritas. Artigo 16, revogado pela Lei nº 7.804, de 1989, artigo 17. Fica instituído, sob a administração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis. IBAMA, 1. Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à consultoria técnica sobre problemas ecológicos e ambientais e à indústria e comércio de equipamentos, aparelhos e instrumentos destinados ao controle de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras. 2.
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, para registro obrigatório de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam a atividades potencialmente poluidoras e ou à extração, produção, transporte e comercialização de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de produtos e subprodutos da fauna e flora. Artigo 17-A. São estabelecidos os preços dos serviços e produtos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, a serem aplicados em âmbito nacional, conforme anexo a esta lei. Artigo 17-B. Fica instituída a taxa de controle e fiscalização ambiental, FA, cujo fato gerador é o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. Artigo 17-C. É sujeito passivo da FA todo aquele que exerça as atividades constantes do anexo 8 desta lei. Parágrafo 1. O sujeito passivo da FA é obrigado a entregar até o dia 31 de março de cada ano o relatório das atividades exercidas no ano anterior, cujo modelo será definido pelo IBAMA, para o fim de colaborar com os procedimentos de controle e fiscalização. Parágrafo 2. O descumprimento da providência determinada no parágrafo 1 sujeita o infrator a multa equivalente a 20% da FA devida, sem prejuízo da exigência desta. Parágrafo 3. O revogado. Artigo 17-D. A FA é devida por estabelecimento e os seus valores são os fixados no anexo 9 desta lei. Parágrafo 1. Para os fins desta lei, consideram-se: 1. Microempresa, empresa de pequeno porte, as pessoas jurídicas que se enquadrem, respectivamente, nas descrições dos incisos 1 e 2 do caput do artigo 2 da Lei nº 9.841, de 5 de outubro de 1999. 2. Empresa de médio porte. A pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 1.200.000, R$ 1.200.000, e igual ou inferior a R$ 12 milhões, R$ 12 milhões. 3. Empresa de grande porte, a pessoa jurídica que tiver receita bruta anual superior a R$ 12 milhões, R$ 12 milhões. Parágrafo 2. O potencial de poluição, pp, e o grau de utilização, GU, de recursos naturais de cada uma das atividades sujeitas à fiscalização encontram-se definidos no anexo 8 desta lei. Parágrafo 3. O caso o estabelecimento exerça mais de uma atividade sujeita à fiscalização, pagará a taxa relativamente a apenas uma delas, pelo valor mais elevado. Artigo 17-E. É o IBAMA autorizado a cancelar débitos de valores inferiores a R$ 40, existentes até 31 de dezembro de 1999. Artigo 17-F. São isentas do pagamento da FA as entidades públicas federais, distritais, estaduais e municipais, as entidades filantrópicas, aqueles que praticam agricultura de subsistência e as populações tradicionais. Artigo 17. Gramas. A FA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no anexo 9 desta lei, e o recolhimento será efetuado em conta bancária vinculada ao IBAMA, por intermédio de documento próprio de arrecadação, até o 5º dia útil do mês subsequente. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 2. Os recursos arrecadados com a FA terão utilização restrita em atividades de controle e fiscalização ambiental. Artigo 17 horas. A FA não recolhida nos prazos e nas condições estabelecidas no artigo anterior será cobrada com os seguintes acréscimos: 1. Juros de mora, na via administrativa ou judicial, contados do mês seguinte ao do vencimento, à razão de 1%. 2. Multa de mora de 20%, reduzida a 10% se o pagamento for efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao do vencimento. 3. Encargo de 20%. Substitutivo da condenação do devedor em honorários de advogado, calculado sobre o total do débito inscrito como dívida ativa, reduzido para 10% se o pagamento for efetuado antes do ajuizamento da execução. Parágrafo 1. Os juros de mora não incidem sobre o valor da multa de mora.
Parágrafo 1. Os débitos relativos à FA poderão ser parcelados de acordo com os critérios fixados na legislação tributária, conforme dispuser o regulamento desta lei. Artigo 17. As pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades mencionadas nos incisos 1 e 2 do artigo 17 que não estiverem inscritas nos respectivos cadastros até o último dia útil do terceiro mês que se seguir ao da publicação desta lei incorrerão em infração punível com multa de 1. R$ 50, se pessoa física, 2. R$ 150, se microempresa, 3. R$ 900, se empresa de pequeno porte, 4. R$ 1.800, se empresa de médio porte, 5. R$ 9.000, se empresa de grande porte. Parágrafo único. Revogado. Artigo 17-J, revogado pela Lei nº 10.165, de 2000, artigo 17 litros. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora e ao controle ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Artigo 17 metros. Os preços dos serviços administrativos prestados pelo IBAMA, inclusive os referentes à venda de impressos e publicações, assim como os de entrada, permanência e utilização de áreas ou instalações nas unidades de conservação, serão definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Artigo 17. Os preços dos serviços técnicos do Laboratório de Produtos Florestais do IBAMA, assim como os para venda de produtos da flora, serão, também, definidos em portaria do Ministro de Estado do Meio Ambiente, mediante proposta do presidente daquele instituto. Artigo 17. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR, com base em ato declaratório ambiental, ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do anexo 7 da Lei nº 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de taxa de vistoria. Parágrafo 1. Revogado pela Lei nº 14.932, de 2024, parágrafo 1a. A taxa de vistoria que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a 10% do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. Parágrafo 2. O pagamento de que trata o caput deste artigo poderá ser efetivado em cota única ou em parcelas, nos mesmos moldes escolhidos pelo contribuinte para o pagamento do ITR, em documento próprio de arrecadação do IBAMA. Parágrafo 3. Para efeito de pagamento parcelado, nenhuma parcela poderá ser inferior a R$ 50. Parágrafo 4. O inadimplemento de qualquer parcela ensejará a cobrança de juros e multa nos termos dos incisos 1 e 2 do caput e parágrafo 1 e 1, todos do artigo 17 horas desta lei. Parágrafo 5. Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, para as providências cabíveis. Artigo 17 páginas. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de FA, até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano, o montante efetivamente pago pelo estabelecimento ao Estado, ao município e ao Distrito Federal em razão de taxa de fiscalização ambiental. Parágrafo 1. Valores recolhidos ao Estado, ao município e ao Distrital Federal a qualquer outro título, tais como taxas ou preços públicos de licenciamento e venda de produtos, não constituem crédito para compensação com a FA. Parágrafo 2. A restituição, administrativa ou judicial, qualquer que seja a causa que a determine, da taxa de fiscalização ambiental estadual ou distrital compensada com a FA restaura o direito de crédito do IBAMA contra o estabelecimento, relativamente ao valor compensado. Artigo 17 que
É o IBAMA autorizado a celebrar convênios com os estados, os municípios e Distrito Federal para desempenharem atividades de fiscalização ambiental, podendo repassar-lhes parcela da receita obtida com a FA. Artigo 18, revogado pela Lei nº 9.985, de 2000, art. 19, vetado. Artigo 19. Ressalvado o disposto nas leis N.O. sobrescrito S. 5.357, de 17 de novembro de 1967, e 7.661, de 16 de maio de 1988, a receita proveniente da aplicação desta lei será recolhida de acordo com o disposto no artigo 4º da Lei N.O. sobrescrito 7.735, de 22 de fevereiro de 1989, artigo 20. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 21. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 31 de agosto de 1981. 160º da Independência e 93º da República. João Figueiredo M. Ário Andreasa.